E a igreja, João 12, versículo 4 para frente. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria trair, fez uma objeção. Porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres, seriam 300 denários. Marta tinha usado um perfume caro para perfumar os pés de Jesus. E aí Judas se coloca como alguém preocupado com os pobres, mas na verdade Judas queria roubar o dinheiro. Então, é aquele ditado popular que fala assim, de boas intenções o inferno está cheio. Talvez foi Judas que inspirou. E o que a gente precisa pensar em relação a isso para a nossa vida é entender que falso amor a Cristo, o inferno também está cheio. Falso amor aos pobres, o inferno também está cheio. Deus sabe do profundo e daquilo que a gente guarda no nosso coração para nos motivar e nos mover a caminhar com Ele ou fingindo caminhar com Ele e no falso amor que a gente tem. Olhar para Judas, e deve ser talvez um exercício de fé também, é examinar o nosso coração para pensar a motivação que nos faz ser de Cristo, parecer ser de Cristo. Porque ser elogiado ou fazer coisas com um benefício futuro ou para posar de bom, eu sou um bom samaritano. Cristo conhece nosso coração, do mesmo jeito que Cristo conhecia Judas. A própria palavra já está falando assim, aquele que mais tarde iria traí-lo. Então, muitas vezes, a gente se comporta como aquele que é cristão, todo do lado de Cristo, e traz Jesus em coisas simples. Então, no vídeo, esses últimos vídeos, o Evangelho falava disso, e você se declarar cristão, e as pessoas que não têm noção do que é Cristo, do que é o cristianismo, e te enxergar como cristão, pode ser que você trai Cristo passando uma imagem totalmente errada do cristianismo. O tipo de coisa que você faz, talvez ser normal demais, talvez ser conivente demais, vai trazer uma noção de que cristão é aquele tipo de pessoa. Isso é trair a Cristo. Porque cristão é aquele que é um pequeno Cristo, aquele que consegue transmitir a mensagem do Evangelho através da vida. Então, quando eu falo que eu sou cristão e no meu ambiente de trabalho eu tenho determinada postura, pode ser que aquele que é ignorante vai pensar que ser cristão é isso. É normal fazer determinadas coisas, é normal agir assim, é normal ir em determinados lugares, é normal. Porque às vezes a Bíblia, que o incrédulo ou aquele que nunca teve contato com Jesus nenhum, vai ser olhar para nossa cara. Cristão é o Gabriel. E que tipo de pessoa eu sou para declarar cristão? Porque senão deixa de ser uma traição de Cristo. Eu estou fazendo uma propaganda errada e ruim do cristianismo. Então a boa ideia de falar que sou cristão para, não, sou cristão, sem me comprometer com o que o cristianismo é, me faz ser um traidor de Cristo. Porque eu vou levar uma mensagem totalmente errada que pessoas vão acreditar que ser cristão é ser como Gabriel é. É óbvio que o foco é Cristo e quem está na igreja entende, mas quem não está na igreja vai pensar que, tudo bem, eu não vou nem citar as coisas porque cada qual no seu, mas tudo bem fazer isso e aquilo, porque o Gabriel faz e ele é cristão. Então, às vezes a gente precisa entender dessa leitura que os outros vão fazer de nós, como cristão. E aí Judas, amor aos pobres, amava a si mesmo, amava o dinheiro, amava aquilo que o evangelho proporcionava a ele, que era o dinheiro. Eu sei que talvez você está pensando, eu lembrei de tal pessoa, eu lembrei de tal situação. Mas diz muito sobre examinar a nós, porque talvez a gente não repara, mas a gente pode, através do evangelho, do ser cristão, ser aquele que rouba alguma coisa. Não fisicamente, mas de Cristo. Rouba uma atenção pra gente. Aquela frase famosa lá que eu gosto de postar, que fala: Jesus nos chamou a ser luz do mundo, não estrela da igreja. E aí, para fechar, pensa numa vela. A função e o propósito da vela é gerar luz. E a vela, ao longo da vida dela, vamos por assim, se consome para gerar luz. Isso deve ser o cristianismo. Isso deve ser o papel do cristão, aquele que se consome em Deus para gerar luz, que é a única coisa que faz sentido para o cristão fazer.
O foco principal é ser como essa vela, que se consome em Deus para gerar luz para os outros. Cristo que falou que a gente era a luz do mundo. Então, o meu convite e desafio é que a gente possa nos consumir. Uns vão ter uma vela maior, que vai, considerando a vida que ela vai ter, e não vão consumir nada, só vai se apagar e vai ficar aquela vela inteira que nunca se consumiu em Deus. E se você acredita que Deus criou todas as coisas, entenda que você é como se fosse uma vela na mão de Deus. Deus te criou com um propósito resumido de gerar luz, consumido nele. Então Judas queria gerar luz sem se consumir em Deus. Ai, vamos ajudar os pobres. Continua uma vela que nunca se consumiu, só se apagou. Então, o propósito da nossa vida é ser como uma vela que se consome em Deus, que derrete, 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 até não haver mais nada. Ela se apaga, porque chegou a hora de que Deus vai restaurar essa vela e ela nunca mais vai ser consumida fisicamente. Ela vai eternamente ficar em Deus, mesmo sendo consumida e derramada na presença de Deus. Então Deus te chama a ser como uma vela. Deus está te falando que te fez como uma vela para se consumir nele. E à medida que você se consome em Deus, você gera luz. A outra alternativa é uma vela que se consome em coisas que não tem sentido. Uma vela que se cansa em coisas que não tem sentido e que aplica a vida numa causa que não tem sentido, porque tudo vai acabar. A única causa que permanece tendo sentido, a única causa que é eterna e nunca será eternamente inútil é a vela que se consome em Deus para gerar luz na vida do outro. Tem certeza que aquele que se consumiu em Deus para gerar luz na vida do outro nunca vai ser esquecido. Porque a partir do momento que você ilumina a vida de alguém consumido em Deus, é impossível o outro continuar igual. É impossível que aquele que iluminou continue igual, porque a luz que brilha em nós vem de Deus, vem de Cristo. Então Deus te convida a ser essa vela que se consome nele, para que você não empregue a sua vida numa causa sem fundamento. Qual a causa da tua vida? Chegou até o final, deixa teu comentário aí. Qual a causa da tua vida? Em quem você está consumindo sua vida? O recado é, se consome Deus para gerar luz na vida do outro. Você foi feito para isso, não para outra coisa. Falou, até a próxima. Com Deus.